Bom, então vamos ver que fórmula é essa e como é que a gente vai calcular. Veja, se você tem uma combinação com repetição, você imediatamente vai pensar, é o caso único da fórmula. Beleza, eu vou apresentar para vocês qual é a fórmula, mas eu não vou demonstrar aqui a fórmula. Tá certo? Seria cansativo para vocês e não vai melhorar em nada a sua condição do concurso. Entende? Depois, se você gostar muito, muito, muito de fórmula, um dia, quem sabe, se a gente se encontrar, você, sei lá, né, na sua cidade, na minha cidade, no aeroporto, onde quer que seja, Jairão, meu velho, demonstra aquela fórmula para mim, a gente senta ali, ó, na espera do avião, eu demonstro para você, tá certo? Mas aqui não precisa, porque não vai acrescentar nada, tá certo? É a demonstração de uma fórmula. Melhor que você grave e aplique, ok? Agora vamos entender o seguinte, ó. Toda combinação com repetição corresponde a uma combinação simples, aquela que você já sabe calcular, ok? Toda combinação com repetição, ela corresponde a uma combinação simples. Então, a fórmula é passando de combinação com repetição para combinação simples, e você calcula pela simples. Veja aqui que fica mais fácil de você entender. Eu vou mostrar aqui qual é a fórmula, e depois eu volto lá para você ver ela aplicada no exemplo, tá certo? Vamos lá. A combinação com repetição de n elementos P a P vale tanto quanto a combinação simples de n mais P menos 1 P a P. Essa é a fórmula. Veja, toda combinação com repetição corresponde numericamente a uma combinação simples. Ok? A qual combinação simples? A essa aqui. Ei, Jário, por que é justamente essa? Ah, só se eu demonstrasse a fórmula para vocês. Tá certo? Mas o fato é, você vai ter sempre um conjunto com n elementos. Não é assim? Com n elementos. E daqui você vai escolher P. Vai escolher 3, vai escolher 4, vai escolher 5, depende da questão. Então, isso é o n e essa quantidade é o P. Ok? A quantidade de elemento que está no conjunto e a quantidade que você vai escolher. Como a gente fez tanto aqui, não é? Arranjo de 5, 2 a 2. O que significa isso? Que o conjunto tem 5 elementos e você está escolhendo 2. Combinação de 12, 4 a 4. O que é que significa isso? Que o conjunto tem 12 elementos e você está escolhendo 4. Combinação com repetição de n P a P. O que é que significa isso? Que o conjunto tem n elementos e você está escolhendo P. Aí você vai transformar numa combinação simples de esse n mais esse P menos 1. O resultado dessa conta vai ficar aqui. Ó. E o P de cima continua. Está vendo? Vamos aplicar isso na nossa questão aqui do sorvete. Ó. Veja, quantos elementos nós temos no conjunto? 4. Então, n é igual a 4. Ok? E você quer escolher quantos? 3. Então, P é igual a 3. Beleza? Veja que você já fez o teste para saber se era combinação ou arranjo. Não é? Você já fez que a ordem não importa, tanto faz morango, baunilha e flocos ou flocos, morango e baunilha. Então, é combinação. E você pode repetir o sabor. Então, é combinação com repetição. Ok? Aí você vai direto para a fórmula. Combinação com repetição de n P a P é combinação simples de n mais P menos 1 P a P. Vamos substituir os valores? Vamos lá. Combinação com repetição de n P a P é igual. Combinação simples de n mais P menos 1 P a P. Que dá 4 mais 3, 7, menos 1, 6, 3 a 3. Ou seja, essa combinação com repetição
vale tanto quanto essa combinação simples. Veja que quando você aplica a fórmula, você cai numa combinação simples. E essa daí, de 6, 3 a 3, você já sabe calcular, não sabe? Olha aí, quantas escolhas? 3. 3 tracinhos, ó, começando de 6 opções, depois 5, depois 4. E corrigindo por 3 fatorial. 3, 2 e 1. Não foi assim que a gente aprendeu a calcular a combinação ainda há pouco? Então, corte aqui, 6 com 6, 5 vezes 4, 20. Entenderam? Então, ó, toda vez que você pegar lá a situação, fizer a análise da posição, trocou a posição dos elementos, teve mudança no objeto de contagem? Não, é combinação. Pode repetir? Pode. Então é combinação com repetição. Imediatamente, a fórmula. Só precisa saber quem é N e quem é P. N, a quantidade de elementos do conjunto, e P, a quantidade que você está escolhendo. Aí você usa na fórmula e calcula e acabou. Beleza? Então, ó, arranjo simples, arranjo com repetição, permutação simples. Os 3 primeiros casos que a gente viu. Tracinho e acabou-se. Combinação simples, aquele caso famoso que faz a correção daqueles trios de pessoas, não é? E os 2 casos mais especiais, mais esquisitos, digamos, a permutação com repetição, que é dos anagramas, não é? Você permuta todo mundo e divide pelo fatorial dos iguais, e a combinação com repetição, que é esse caso aqui, em que você vai usar a fórmula. Ok? A gente vai fazer aqui umas 4 ou 5 questões para fixar esse conteúdo, e depois tem um teste novo, uma verificação de aprendizagem. Aí você para o vídeo, quando chegar lá, né, resolve, e depois vem ver a solução aqui. Tá certo? E sugiro que você só faça a verificação de aprendizagem depois de ter assistido a esse vídeo todinho, ter feito essas questões que a gente vai ver agora, tirar todas as suas dúvidas, manda lá na sua mensagem, eu vou responder, tirar sua dúvida. Quando você estiver pronto, aí você vai fazer lá, que é uma espécie de um simulado rápido para testar o que você aprendeu desse conteúdo. Tá certo? Vamos lá? Olha aí, ó. Questão 1. Considerando-se que em um aparelho de telefonia móvel do tipo smartphone, o acesso a diversas funcionalidades seja autorizado por senhas compostas de 4 dígitos escolhidos entre os algarismos de 0 a 9, é correto afirmar que há mais de 12.000 possibilidades de senhas distintas para acessar as funcionalidades desse smartphone. Aí é para a gente dizer se está certo ou errado. Ok? É para dizer se está certo ou errado. É uma prova do CESP com gabarito do tipo certo ou errado. Vamos lá, vamos fazer como a gente combinou. Primeiro passo, identifique o conjunto. Você tem aí um conjunto de quê? Leia no texto. Como é esse contexto? O que é que se apresenta aí como seu estoque? É um conjunto de quê? De algarismos. Muito bem. Olha aqui, ó. De algarismos. Quais? De 0 a 9. Beleza. Ele fala sobre contar o quê? Qual o objeto de contagem? Procure aí. Senhas. Muito bem. Ele quer formar, montar, não é? Contar senhas. Ok? Tranquilo. Vamos lá. Vamos fazer o teste da ordem. Olha aqui, ó. Quando você forma uma senha qualquer com os números, se você trocar a posição dos algarismos, isso vai mudar a senha? Claro que vai, não é? Uma senha é, sobretudo, ordem. Você digitar lá a sua senha na ordem trocada, o sistema do banco, da internet, do smartphone, do que quer que seja, vai dar lá senha incorreta. Percebeu? Então, há ou não há ordem? Há. E se há ordem, há arranjo. E se é arranjo, deixe que eu me arranjo com os tracinhos. Vamos lá? Olha aqui, ó. Deixa eu botar aqui atrás, que aí fica mais espaço. Vamos lá. O conjunto que a gente tem é o conjunto dos algarismos, não é? De 0 a 9. Você tem o 0, o 1, o 2, o 3,
3, o 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Claro que com o tempo você vai dispensar fazer essa pintura, esse desenho todo, não é? E você quer formar aqui o quê? Uma senha. Ok? Muito bem. Como ele diz que são 4, vamos abrir 4 tracinhos. Eu já fiz o teste, já vi que é arranjo. Então, é só preencher isso aí e multiplicar esses valores. Não é? Então, vamos lá. Quantas opções de algarismos nós temos para começar a senha? Bom, eu vejo 10 opções aqui, não é? 10 opções. Muito bem. Agora vamos raciocinar. Ele disse, por acaso, que os algarismos dessa senha devem ser algarismos distintos? Ei, Jário, eu já não lembro mais. Vamos ver, então. Veja. Considerando-se que em um aparelho de telefonia móvel do tipo smartphone, o acesso a diversas funcionalidades seja autorizado por senhas compostas de 4 dígitos escolhidos entre os algarismos de 0 a 9. Em algum momento, ele disse que esses dígitos devem ser distintos? Não. Cuidado, gente. Cuidado com isso. Jairo, ele está dizendo aqui, ó, distintas, está vendo? Preste atenção. Esse adjetivo distintas se refere a qual substantivo? Senhas. As senhas é que devem ser contadas distintas. E não os algarismos devem ser distintos. Percebeu? O que é que significa que as senhas devem ser distintas? Ora, significa que se você contou a senha 2, 3, 4 e 5, não conte de novo, porque as senhas devem ser distintas. O que é óbvio, não é? Seria dispensável essa palavra distintas aí. Ele podia perguntar quantas senhas você consegue formar. Porque quem é maluco de, num processo de contagem, contar uma coisa que já foi contada? Entenderam? É como se fosse assim, ó, vê. Eu estou na sala de aula e alguém diz, professor, o senhor podia contar quantos alunos vieram para a aula hoje? Pois não. Aí você diz, ó, agora, professor, um detalhe, conte os alunos distintos. Claro, velho, que eu vou contar os alunos distintos. Teria sentido eu contar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e sair contando o mesmo cara várias vezes? Não. Em qualquer contagem que você vá fazer, você conta o elemento uma vez só. Então, quem pede para eu contar quantos alunos tem na sala, não precisa dizer que são alunos distintos. Porque se eu vou contar os alunos, claro que eu vou contar os alunos distintos. Que se eu já contei, não devo contar de novo. Assim é com as senhas. Quantas senhas você pode formar? Agora, senhas distintas. Claro, velho, se eu já formei uma senha e já contei com ela, eu não vou contar de novo com ela. Percebeu? Então, aquela palavra distintas se refere às senhas e poderia não estar ali. Ei, Jara, eles botam para complicar, é? Talvez, quem sabe. É? Veja a importância de uma boa leitura do texto, de você interpretar corretamente o texto. Em nenhum momento esse texto disse que os algarismos da senha devem ser distintos. O que ele disse é que as senhas que você está contando devem ser senhas distintas, o que é óbvio. Ok? Então vamos voltar lá para a nossa conta. Olha aí. Eu tenho 10 opções para começar, não é, essa senha. 10 opções. Beleza. Escolhi o 7. Muito bem. Quantas opções eu tenho para aqui? Eu tenho 10 de novo. Porque até o 7, que eu por acaso já tenho escolhido, eu posso repetir. Percebeu? Então aqui eu tenho 10 também. Tem. E 10 de novo. Isso. Você tem sempre 10 opções para cada posição dessa senha. Porque você pode escolher qualquer um dos 10 algarismos. Ok? Então isso vai dar 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. O que dá 10.000 senhas.
Então, essa é a quantidade de senhas que você pode formar. Ok? Olha aqui, ó. Ele disse, há mais de 12.000 possibilidades. Certo ou errado? Errado. Não há mais de 12.000. Há 10.000. Então, o gabarito da questão 1 é item errado. Eu comentei para vocês, não foi com vocês, não foi que no SESP, ó, quem nunca viu o gabarito, ele vai vir assim, ó. Questão 1, certo ou errado? Questão 2, certo ou errado? Né? Então, a questão 1 deu o quê? Errado. Aí você vai e marca aqui, ó. Errado. Ok? Claro. Nem toda a prova dessa banca é assim. Às vezes a prova é de ABCDE, é normal. Aí o gabarito é normal como qualquer outra. Ok? 2. Ainda sobre essa coisa do smartphone, viu? É o mesmo enunciado. A quantidade de possibilidades de senhas de acesso distintas, cujos algarismos são todos distintos agora. Agora ele está dizendo que os algarismos devem ser distintos. Percebeu? Continua sendo arranjo, porque continua sendo uma formação de senhas, continua sendo de 4 dígitos, porque se refere àquele mesmo texto inicial, só que agora ele afirma que, se os algarismos são todos distintos, a quantidade de senhas é inferior a 5.000. Vamos ver. Ó. Se os algarismos forem todos distintos, olha o que vai acontecer. Para a primeira escolha, eu continuo com 10 opções, não é isso? Mas digamos que eu escolhi o 7. Quando chegar para o segundo, eu não tenho mais 10, só tenho 9, porque eu já gastei 1. E aí, o que eu escolher para o segundo, já não conto mais com ele, só tenho 8, e depois só tenho 7. Percebeu? Essa é a diferença. A primeira questão trouxe um arranjo com repetição. A segunda trouxe um arranjo simples. Aqui não podia repetir. E aí, fazendo a conta, 7 vezes 8, 56, vezes 9, 504, vezes 10, 5.040. Então, se não puder repetir os algarismos, dá para formar 5.040 senhas. O que foi que ele disse? Que seria inferior a 5.000. Certo ou errado? Errado. 5.040. Aí, olha o que você faria aqui, ó. Segunda questão. Errado. Entendeu? É assim que você marca o gabarito quando for desse tipo. Certo e errado. Beleza? Muito bem. Terceira questão. Marli colocou cada um dos 6 objetos diferentes em uma prateleira do móvel, representado abaixo, de modo que a arrumação de um dia nunca era a mesma dos dias anteriores. Ela conseguiu fazer isso durante mais de 2 anos, mais de 1 ano e meio e menos de 2, mais de 1 ano e menos de 1 ano e meio. Como é que foi isso aí? Percebeu? Essa arrumação. Ó. Temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 objetos distintos, diferentes. Ok? E ela fez uma arrumação nos 6 objetos, por exemplo, como está aí. Aí no outro dia, ela mudava a arrumação. No terceiro dia, uma nova arrumação. No quarto dia, mais uma arrumação. De modo que nunca coincidia a arrumação de um dia para o outro. Percebeu? Então, ela conseguiu fazer isso em quantos dias? Ora, o que ele está propondo é que você conte todas as arrumações possíveis e veja quantas são. O tanto de arrumações diferentes que houver para esses 6 objetos será o tanto de dias que Marli conseguiu nessa brincadeira, de todo dia uma arrumação diferente. Percebeu? Então, de que se trata isso? Isso, de permutar os 6 elementos. De permutar como se fosse uma palavra, gente, como se fossem pessoas numa fila.
6 pessoas numa fila. Em primeiro lugar, o cilindro. Em segundo lugar, o prisma triangular. Em terceiro lugar, o prisma quadrangular. Em quarto lugar, um prisma pentagonal. Em quinto lugar, essa cruz, né? E em último lugar, a esfera. Pronto, isso é uma arrumação. Aí no outro dia, o que é que ela fazia? Pega esse, bota aqui, bota esse para cá, pronto, outra arrumação. Aí no outro dia, troca esse com esse, troca esse com esse, troca esse com esse, vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando. Todas as arrumações possíveis para 6 elementos. O que é isso? Permutação dos 6 elementos. Permutação dos 6 elementos, que vai dar 6 fatorial. É ou não é? 6 fatorial. Tranquilo? E quanto é 6 fatorial? É 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá certo? Faça a conta aí, que isso vai dar 720. Quer dizer, aqueles 6 objetos aqui, ó, eles permitem 720 arrumações diferentes. Então, Marli conseguiu levar essa brincadeira por 720 dias. Entenderam? Uma arrumação a cada dia. E 720 dias, quanto dá? Raciocina aí, ó. Um ano tem 365 dias, né? Ei, Jari, se for bissexto, pô, velho, não vai fazer diferença, vê. 365 ou 366, em 2 anos você vai ter 730 ou 731, não é? 720 é quase 2 anos. É 1 ano e quase 2. É ou não é? Então, Marli conseguiu fazer isso durante mais de 1 ano e meio e menos de 2, porque não chega a 2. 720 não chega a 2 anos, não é? 2 anos seriam no mínimo 730, se fossem 2 anos comuns de 365. Então, ela fez em mais de 1 ano e meio e menos de 2. Tranquilo? Entenderam? Era um caso aí de permutação. Muito bem. 4. O departamento de vendas de imóveis de uma imobiliária tem 8 corretores, sendo 5 homens e 3 mulheres. Quantas equipes de vendas distintas podem ser formadas com 2 corretores, havendo em cada equipe pelo menos uma mulher? Entenderam como é? Conjunto de quê? Bom, eu vejo aí um conjunto de pessoas, né? 5 homens e 3 mulheres. 5 homens e 3 mulheres. Então, eu vou botar o conjunto aqui, que aí dá mais espaço. Vou botar assim, ó. Temos aqui um conjunto de homens. São 5. E aqui eu tenho um conjunto de mulheres. São 3. O que é que ele quer contar? O que é que ele quer contar? Ele quer contar equipes. Ok? Agora, a equipe deve ser formada por 2 corretores. Não é isso? Havendo em cada equipe pelo menos uma mulher. Então, 2 corretores, mas tem que ser pelo menos uma mulher. Ok? Então, como seria essa equipe? Bom, poderia ser um homem e uma mulher, ou 2 mulheres. É ou não é? Porque tem que ter pelo menos uma mulher. Confere? Se for um homem e uma mulher, um dos 5 homens associado a uma das 3 mulheres.
haveria 15 equipes mistas, digamos assim, não é? Agora, se forem 2 mulheres, aí você precisa agrupar essas 3 de 2 em 2. E aí vai ter que fazer o teste da ordem, não é? Se a equipe for Ana e Bia, ou Bia e Ana, isso muda a equipe? Não. Então é combinação das 3 mulheres, 2 a 2. 2 tracinhos, 3 opções e 2 opções, né? Estou entendendo que você já está fazendo isso com bem prática, não é? Tá vendo? Ó? E divide pelo 2 fatorial. A conta da combinação de 3, 2 a 2. Cortou aqui, isso dá 3. Então, se a equipe for assim, um homem e uma mulher, dá para formar 15. E se for assim, 2 mulheres, dá para formar 3. Então, no total, dá para formar 18 equipes. Entendeu? Aí a gente soma, porque dá para formar 15 assim e mais 3 assim. Dá para formar um total de 18. Ok? E a questão 5 fala, é um de certo e errado também, a quantidade de permutações distintas que podem ser formadas com as 7 letras da palavra repetir, que começam e terminam com R, é igual a 60. Certo ou errado? Bom, se tem que começar e terminar com R, vai ter que ficar um R aqui. 1, 2, 3, 4, 5 letras aqui e o outro R aqui. É ou não é? Veja, o R no começo e o R no final. E 1, 2, 3, 4, 5 que vão se permutar aqui. Sim ou não? Nessas daqui, ó, do começo e do final, você não pode mexer, porque ele quer que comece e termine com R. Então, você só vai permutar essas 5 do meio. É ou não é? E quantas letras você tem para permutar aqui? 5 letras. Mas não se esqueça aqui, ó, que nas 5, 2 são iguais. Tá vendo? Se 2 são iguais, a gente vai pendurar aqui. Ok? Então, como é a conta? Lembre aí da permutação com repetição. 5 fatorial daqui, dividido por 2 fatorial. Ok? Então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, né, que é o 2 vezes 1. Não precisa abrir aí, porque você corta logo aqui. Ó. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Ele disse que é igual a 60, então esse aqui estava certo. Ok? Item certo. Beleza? Então, gente, o que tem a seguir é a verificação de aprendizagem. A gente chegou no final aqui do nosso tempo e vai combinar assim, ó. Terminou essa quinta aula, você estuda toda essa aula novamente, revê essas questões de novo, tira a dúvida, manda para sua mensagem, não tenta fazer agora a verificação, a não ser que você não tenha nenhuma dúvida, tá certo? Aguarda a minha resposta lá para tirar a sua dúvida. Quando você tirar a dúvida, estiver pronto, confiante, bom, agora eu estou pronto para me testar. Aí você pega o material complementar, vai fazer lá a sua verificação de aprendizagem, que na próxima aula a gente começa conferindo esse teste, eu dando aqui a solução dessas questões, tá certo? Mas só vá para lá depois que você tiver feito, tirado todas as dúvidas, assistido esse vídeo, até que você possa se testar. Beleza? Aquele abraço e a gente se encontra na próxima aula.